Pentecostes, que é a festa que estava acontecendo em Jerusalém no capítulo 2, que é relatado no capítulo 2 de Atos, há um período de 50 dias. Entre a Páscoa e Pentecostes, 50 dias estão separando essas duas festas importantes. Lucas diz que Jesus passou 40 dias, depois da sua ressurreição, passou 40 dias com seus discípulos, dando provas incontestáveis de que estava vivo. E aí nós encontramos, e nós vimos isso na semana passada, nós encontramos a igreja, ou na verdade o que seria a igreja, né? Aquele primeiro grupo de irmãos que era composto pelos apóstolos, pelas mulheres que serviam a Jesus no seu ministério desde o início do ministério, e por alguns outros irmãos, e nós vamos ser informados hoje aqui que esse grupo era de 120 pessoas. Então esses irmãos estavam reunidos orando, continuamente orando. E eles oram por esse período de cerca de 10 dias, entre o momento em que Jesus é levado aos céus. Antes disso ele dá a ordem para que os discípulos não saíssem de Jerusalém, mas que permanecessem lá até que a promessa se cumprisse, e a promessa vai ser o derramamento do Espírito Santo, relatado em Atos 2. Nesse período, a gente tem um espaço de aproximadamente, na verdade, de 10 dias mesmo. Esse é o tempo em que as coisas estão acontecendo. 40 dias depois da ressurreição de Jesus, e faltando, ou tendo um período de 10 dias até o capítulo 2, onde no capítulo 2 nós vamos ver o derramamento do Espírito Santo. O momento que isso está acontecendo é o seguinte: os discípulos, como eu disse, estavam reunidos no cenáculo, muito provavelmente o mesmo local onde aconteceu a última ceia, o local dessa ceia, a primeira ceia, na verdade, né? Quem estava nesse grupo? Nós vimos isso semana passada. 11 dos apóstolos, o único que não estava lá era Judas Iscariotes, a mãe de Jesus, e é interessante que ela é mencionada aí como alguém participante do grupo, mas também é a última vez em que o Novo Testamento menciona a mãe de Jesus. A partir daí, em nenhum outro momento a mãe de Jesus é mencionada. Os irmãos de Jesus, né, e nós sabemos que Jesus tinha pelo menos 4 irmãos, 4 deles são mencionados: Tiago, Judas, Simão e José. Tiago e Judas nós conhecemos um pouco mais, né? Tiago, irmão do Senhor, se torna um dos principais líderes da igreja em Jerusalém, e Judas, ele vai escrever a epístola que nós temos com o nome dele, né? Sobre Simão e José a gente não tem nenhum outro relato. Ou seja, era um grupo que com alguns outros irmãos era composto por 120 pessoas. E o momento era de oração. O texto que nós lemos, do versículo 12 ao 14, na semana passada, nos lembra que eles estavam unânimes em oração, que eles estavam continuamente orando, buscando a Deus para que se cumprisse a promessa do derramamento do Espírito Santo. E aqui já tem uma primeira lição para nós, né, que a oração vai sempre nos levar à prática cristã, vai sempre nos levar a fazer alguma coisa a partir da oração. E é o que acontece no verso 15, que nós vamos ler daqui para frente. Nós vamos ver os discípulos agindo a partir da oração que eles estavam fazendo. Uma coisa importante aqui, irmãos, antes da gente entrar propriamente dito na mensagem, a gente entender o capítulo 1 de Atos. Nós temos uma falsa percepção de que o Novo Testamento começa em Mateus. Pelo menos nas nossas Bíblias está assim, né? Não estou aqui dizendo para você que está errado isso. Mas o que nós conhecemos como Novo Testamento possui um período, uma parte dele, que é um período de transição. Não é um período onde a época da igreja, a era da igreja, o tempo da igreja já está em desenvolvimento. Ali há uma transição entre aquilo que nós conhecemos da antiga ordem, aquilo que nós conhecemos como o Antigo Testamento, para o tempo da igreja, esse momento que a igreja experimenta hoje. E esse período de transição vai ser composto pelos evangelhos. Tudo que está nos evangelhos é Antigo Testamento, irmãos. É por isso que você vê Jesus ressignificando o que os religiosos tinham transformado em leis absurdas, mas você não vê Jesus em momento nenhum dizendo que estava destruindo a lei ou acabando com a lei. Ao contrário, você vê Jesus dizendo que veio para cumprir toda a lei.
O capítulo 1 de Atos se inclui nisso. Ele é a transição que Lucas faz do Antigo para o Novo Testamento. A igreja, ela começa a ser contada, né, ou começa a ser reconhecida a partir do derramamento do Espírito Santo. A partir dali nós temos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, organizado como nós vemos hoje. Mas até então a gente está nesse período de transição. E o capítulo 1 de Atos é essa transição. Aqui há um período transicional, ele está indo do Antigo para o Novo Testamento. Então, quando nós olhamos para o capítulo 1 de Atos, nós vamos ver, por exemplo, e nós vamos ver isso no texto de hoje, a questão de rituais do Antigo Testamento que estão sendo usados pela igreja aqui. E a gente precisa entender isso, que o capítulo 1 de Atos é um período de transição entre o Antigo e o Novo Testamento. E é também o fundamento para tudo que Lucas vai falar daí para frente. Aqui está a base. Lucas fala sobre o que é o Evangelho, a gente viu isso na primeira mensagem. Algumas características daqueles que caminham com o Senhor, a gente viu na mensagem passada. E hoje, permitindo o Senhor, nós veremos a importância, a necessidade de uma vida cristã equilibrada. E é isso que nós vamos fazer a partir do verso 15 do 1º capítulo de Atos. Se você quiser acompanhar comigo, eu estou usando, como sempre, a versão NVI. Você pode acompanhar nas telas. Se você preferir usar a sua versão no seu aplicativo ou na sua Bíblia, também não há nenhum problema. Fique à vontade. Ok? Então vamos ler a partir do verso 15, Atos capítulo 1. Diz assim: Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas. Opa, eu precisava acompanhar com vocês, né? Me perdoem. Vamos lá. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo pecado, Judas comprou um campo e ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Bom, esse é o texto que nós lemos, é um texto conhecido, né? Quando os discípulos escolhem um novo apóstolo para que Judas, aquele que traiu Jesus, fosse substituído. Eu queria dar uma olhada nesse texto com você, com um pouquinho mais de calma, para que a gente pudesse compreender um pouco o que Lucas está nos ensinando aí, inspirado pelo Espírito Santo. Bom, ele começa dizendo: naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério.
Assim que esse texto começa, ele está falando, quando ele diz lá atrás, né, naqueles dias, ele está se referindo àqueles dias em que a igreja estava reunida em oração, em que os discípulos estavam reunidos em oração. E é interessante a gente ver que Pedro aí assume a liderança, né? Pedro naturalmente assume a liderança, depois essa liderança vai ser exercida também de forma muito forte em Jerusalém por Tiago, que vai ser o irmão de Jesus, que vai ser um dos principais líderes da igreja em Jerusalém, e por Paulo, que vai ser um dos principais líderes da igreja, mas aí voltado basicamente para os gentios, né, para aqueles que não nasceram judeus ou que não pertenciam a uma linhagem judaica. Mas nesse momento Pedro assume essa liderança, se torna o principal líder. E ele se levanta falando sobre Judas e sobre o que era necessário acontecer. E o argumento de Pedro aqui é interessante, é que Judas fazia parte do plano de Deus para a obra de Jesus. Ele diz que o que Judas fez não era uma surpresa para o Evangelho, não era uma surpresa para Deus, foi para os discípulos, mas não deveria ser uma surpresa porque fazia parte. Deus sempre tem o controle e Judas, o que Judas fez fazia parte dos planos de Deus para a obra de Jesus. Pedro argumenta, que ele foi um dos apóstolos que viu e ouviu as mesmas coisas que os demais e que, porém, cumprindo as Escrituras, traiu Jesus e serviu de guia para aqueles que queriam prender a Jesus e que acabaram prendendo. É interessante aqui, irmãos, que ele não traiu Jesus para cumprir a profecia. Ele traiu Jesus porque esse era o seu coração. Ele traiu Jesus porque essa era a inclinação do seu coração, porque esse era o seu caráter. Ele traiu Jesus porque o seu caráter não convertido levou-o a fazer o que ele fez. Não é que Deus pegou Judas e falou, agora você vai me trair, e obrigou Judas a trair. Aquele era o coração de Judas. Diante de todas as circunstâncias ideais, Judas faria aquilo todas as vezes. Não há uma única vez, se ele tivesse a oportunidade, eu não sei se vocês já assistiram um filme, provavelmente não, porque ele é mais antigo, chamado Meia-Noite e Um. Esse filme, todos os dias onde dava meia-noite e um, o personagem principal do filme voltava para a manhã anterior. Ele revivia aquele dia inúmeras vezes. Se esse filme tivesse sido feito realmente com Judas, em todas as vezes em que ele teria recomeçado aquele dia, ele teria traído Jesus. Porque ele não fez aquilo por outra coisa senão pelo seu coração, porque o seu coração era inclinado para aquilo. Aqui é interessante que nós somos lembrados que Judas, como um dos apóstolos, teve participação nas ações do ministério de Jesus. Judas não era um discípulo à parte dos outros, como se não participasse. Ao contrário, ele tinha inclusive algumas posições, como a pessoa que estava próxima do dinheiro, né, e estava ali sempre muito próximo a Jesus e aos outros discípulos. Quando Jesus enviou os discípulos a pregar, a curar, a profetizar, Judas estava lá também. Não temos nenhuma indicação na Bíblia que Judas não tenha realizado os mesmos sinais que os outros apóstolos. A gente não tem nenhum texto bíblico dizendo que Judas não tinha a unção dos outros apóstolos, ou que Judas não fazia ou não teve a capacidade de fazer o que os outros apóstolos fizeram. Nós não temos indicação. Ao contrário disso, ele é contado como todos os outros. É na ceia, naquele momento em que ele se destaca como o traidor. Nós estamos sendo informados pela narrativa do Evangelho antes que Judas seria aquele que trairia, mas não para os discípulos, não para os apóstolos. Os apóstolos estavam todos juntos e a gente não tem nenhuma razão para crer que Judas não tenha também expulsado demônios, sido usado para curar, pregado e levado pessoas ao conhecimento de Cristo. Não, nós não temos. Aqui Pedro fala que mesmo diante de tudo isso, ele apostatou. E por que ele apostatou? E a apostasia aqui não é só alguém que fraquejou na fé, que se afastou. A apostasia é alguém que se voltou contra. Essa é a principal ideia. Ele não só abandonou o movimento, como ele se voltou contra o movimento, sendo aquele que levou as pessoas que queriam prender Jesus a prendê-lo. E o trai com aquele beijo falso
que ele dá ali. Sabe, irmãos, olhando para Judas aqui, para o relato de Judas, a gente é lembrado o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 7. Você lembra como as últimas palavras que Jesus está dando dos ensinamentos do Sermão da Montanha. Ele termina com aquela história sobre a casa edificada sobre a rocha e sobre a areia, mas antes disso, as últimas palavras antes disso, ou seja, quando ele termina os seus ensinamentos, é que ele diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E aí ele diz que naquele dia muitos virão a ele e dirão, Senhor, no teu nome nós não expulsamos demônio, nós não curamos enfermos, nós não fizemos milagres, nós não profetizamos. E aí Jesus vai dizer que nunca os conheceu. E o verbo conhecer ali, ele está conectado a relacionamento. Não é conhecer de saber, é um conhecer de relacionar-se. Por isso que algumas versões mais antigas, inclusive, falam da relação sexual de Adão e Eva, como Adão conheceu a Eva. É esse tipo de significado que o verbo conhecer tem nas Escrituras, a ideia de relacionamento. E o que a gente aprende aqui, irmãos, é que não é o que a gente faz que define se nós pertencemos ao reino de Deus ou não. No sentido de, não é quanto milagre eu realizo, quanto eu profetizo, quantos demônios eu expulso, que definem se eu pertenço ou não ao reino de Deus. Mas Jesus diz que aqueles com quem ele se relaciona fazem a vontade do Pai. Esse é o ponto definidor, separador entre aqueles que pertencem ao reino de Deus e os que não pertencem. Esse ponto é exatamente fazer a vontade do Pai. E claro que aqui fazer a vontade do Pai não é uma perfeição absoluta, né? Senão todos nós falharíamos nesse quesito, mas é a ideia de que esse é o nosso desejo, esse é o nosso esforço, essa é a nossa oração e confiança de que Deus nos conduz para que a gente possa fazer a vontade do Pai. Judas é uma grande lembrança disso. Judas é um grande lembrete para nós, de que o fato de que Deus me use para fazer qualquer que seja a obra que eu esteja fazendo, não define quem eu sou. Quem define quem eu sou é se eu obedeço ou não ao Pai. Jesus vai além. Ele diz que quem me ama obedece os meus mandamentos. Então a obediência está sempre conectada a relacionamento e não a fazer. Nós vivemos numa sociedade muito ativista, e nós vivemos num país onde a igreja é muito ativista. E o fazer não está errado, mas muitas vezes nós somos medidos por aquilo que se faz. Você já deve ter visto, por exemplo, nas redes sociais, alguém questionar a teologia de outra pessoa. E a resposta a essa pessoa que questionou é alguma coisa do tipo, pelo menos eles estão ganhando almas. Como se fizesse isso, está tudo bem, porque ele está fazendo isso. Primeiro que ele não está ganhando alma nenhuma. Se o Espírito Santo não regenerar as pessoas, ninguém ganha alma para ninguém. É o Espírito Santo que regenera aqueles que ouvem a palavra e que Deus deseja salvar. Mas ainda que ele ganhasse alma, o que Jesus está dizendo em Mateus 7, que Judas nos lembra exatamente que não é isso que define quem eu sou. O que define quem eu sou é o meu relacionamento com Deus. Se eu tenho comunhão com Deus, e se nessa comunhão eu obedeço. Porque só pode obedecer quem foi regenerado. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que porque eu obedeço eu mereço a salvação. Eu estou dizendo que eu só posso obedecer porque eu fui primeiramente regenerado. Porque o coração do homem é naturalmente rebelde. E ele vai sempre se voltar contra Deus. Quando ele se volta para obedecer, é porque ele já foi transformado pelo Espírito Santo, já foi regenerado pelo Espírito Santo. Essa é a lembrança de Judas. Judas fez tudo que um crente faria. Qualquer um de nós, se estivéssemos lá e olhássemos para Judas, nós diríamos, que grande homem esse aí, olha, quanto Jesus manda, ele vai lá e faz, expulsa demônio, ele faz, olha, profetizou, ele curou, coisa maravilhosa, e Jesus diz que nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Que a gente possa lembrar disso. O texto continua, nos versos 18 e 19, dizendo o seguinte, com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo.
Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Você pode perceber que a NVI, a tradução que eu estou usando, colocou inclusive um parêntese no começo e no final dessa frase, né, desse texto. Nem todas as traduções fazem isso, né, mas eu entendo que essa passagem é um parêntese, muito provavelmente feito pelo próprio Lucas. Lucas está contando a história, e você lembra o objetivo da carta? Lucas e Atos foram escritos com o objetivo de ensinar Teófilo, né? Provavelmente um cristão proeminente de Roma, um cristão de altas classes que vivia em Roma e que está sendo ali de alguma forma catequizado, ensinado, instruído, e Lucas está fazendo isso através das suas cartas. E Lucas está contando, e aí ele abre o parênteses para explicar para Teófilo o que aconteceu. Mas esse parênteses que parece inofensivo é usado por muita gente para apontar um determinado erro nas Escrituras. Porque o que os evangelhos falam sobre Judas? Ele morreu como? Ele se enforcou, você lembra disso? E aqui Lucas diz que o corpo dele caiu, ele caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio, suas vísceras se derramaram. Além de ser uma cena forte, né, é também uma cena diferente. E muitas pessoas acabam questionando, será que não tem um erro em um e no outro? Não há um erro. Aqui é muito possível que isso seja harmonizado, né, com o fato de que Judas, ao tentar ou ao conseguir se enforcar, ele tenha muito provavelmente feito isso à beira de algum abismo, de algum penhasco, abismo não, né? Algum penhasco, alguma coisa nesse sentido, e tenha caído, seja pela corda quebrar, seja pelo seu corpo se decompor, porque Judas, ao contrário de qualquer pessoa naquela época lá que seria enterrada para ser honrado, ele não foi honrado, ele foi abandonado, né? Seu corpo foi abandonado, isso é o que a história conta. Então não há nenhum problema da gente conseguir entender isso, seja com a corda se rompendo no ato do enforcamento, ou posteriormente depois com ele já morto. As duas coisas aconteceram. Isso, por que eu estou citando isso, irmãos? Talvez seja uma espécie de cultura inútil, né? Pareça uma cultura inútil, mas não é. Porque são nesses pontos que muitas vezes nós somos questionadas e pessoas dão a entender que há um erro nas Escrituras, e o pensamento de que há um erro nas Escrituras nos rouba a nossa confiança plena de que há ali uma inspiração divina e uma perfeição divina nas Escrituras, né? Por isso que eu tenho falado um pouco sobre isso. Lucas está focando aqui, ao contrário dos evangelhos que falam do enforcamento e que estão focando na morte, no remorso. Lucas está focando em outra coisa, na violência da morte, no castigo pela apostasia de Judas. Bom, uma outra questão aqui é que ele diz que com esse dinheiro ele comprou um campo. Judas não comprou um campo, Judas se enforcou. Mas você lembra que Judas pegou as 30 moedas de prata e jogou no templo, dizendo, não quero esse dinheiro, e abandonando o dinheiro. E aquele dinheiro era um dinheiro de sangue. Os sacerdotes então fizeram o quê? Usaram esse dinheiro, no nome de Judas, compraram um campo que serviu para um cemitério de estrangeiros, né? E é lá então que tudo isso acontece. Judas aqui quis ajudar, mas deu Judas não ajudou em nada. Lucas aqui quis ajudar, mas é importante uma explicação aí por causa disso. No verso 20, o texto diz, por quê? Prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Pedro cita duas passagens dos Salmos, o Salmo 69 e o Salmo 109, um verso de cada salmo, para justificar a necessidade de um novo apóstolo. E aqui é interessante, irmãos, que não havia necessidade por conta da morte de Judas. Não é isso que fez com que houvesse a necessidade de substituir. Você lembra que um pouquinho na frente, lá em Atos 12, Tiago vai ser morto e ele não é substituído. Não, a igreja não se reúne para substituí-lo. Os outros apóstolos começam a morrer algum tempo depois, serem mortos, na verdade, e não há uma substituição desses apóstolos. Pedro entende aqui que há uma necessidade por conta da apostasia.
Porque Deus escolheu 12 apóstolos, e 12 aqui vai ter toda uma simbologia judaica. Você lembra que eu falei que aqui a gente está na transição do Antigo para o Novo? Então o número 12 aqui tem uma simbologia, 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel. O número 12 era um número que representava a plenitude de Israel. E ele então entende que havia necessidade da substituição por conta da apostasia. Aqui, irmãos, ele vai interpretar 2 textos de Salmos de uma forma que dificilmente nós interpretaríamos. Quando a gente olha para esse texto, eu particularmente olho para esse texto, e eu não consigo enxergar nesse texto falando de Judas trair, de Judas não ser mais um dos apóstolos. Mas Pedro enxergou isso. Por que que Pedro enxergou isso? Porque essa era um dos dons dados aos apóstolos. Os apóstolos receberam o dom de interpretar as Escrituras, interpretar o Antigo Testamento e nos apresentar esse Antigo Testamento interpretado, e que nós chamamos isso de Novo Testamento, a partir desse dom dado aos apóstolos. É por isso que Paulo vai, num determinado momento, dizer o seguinte: o Senhor não disse nada sobre isso, mas eu digo o seguinte. O que Paulo está dizendo aí? O Senhor não me falou nada, mas eu vou dar meu palpite? É isso que ele está dizendo? É claro que não. Ele está dizendo: o Senhor não me falou nada sobre isso, mas como eu sou um apóstolo, e o apóstolo tem o dom de interpretar as Escrituras e apresentá-las para a igreja primitiva e para nós, eu ensino isso a vocês. E ninguém vai questionar que aquele ensinamento de Paulo seja inspirado por Deus. Como se todo o resto fosse, mas aqui Paulo deu um palpite. Paulo não deu palpite. Paulo, inspirado por Deus, interpretou as Escrituras do Antigo Testamento, dando um conselho, dando uma direção aos discípulos. Aqui, irmãos, está muito claro como os primeiros discípulos percebiam a inspiração das Escrituras. Eles olhavam para o Antigo Testamento e percebiam como eles eram inspirados. Ele olha para Davi. Você acha que Davi sabia que ele estava falando sobre o apóstolo que trairia Jesus e que deixaria um lugar vago para um novo apóstolo ser eleito? É claro que Davi não sabia disso. Davi não sabia que ele estava falando profetizando sobre esse momento especificamente. Mas Pedro entendeu isso pela leitura dos Salmos, porque esse era um dom dado aos apóstolos. E esse é um dos motivos por que não existem apóstolos hoje. Porque uma das características dos apóstolos era interpretar o Antigo Testamento. E o trabalho que eles fizeram chama Novo Testamento. Lá está a revelação de Deus para a sua igreja. A partir de um olhar para o Antigo Testamento e, claro, de revelações que o próprio Jesus dá ao seu povo. Essa é uma das razões, talvez só ela já bastasse, porque não existem apóstolos hoje em dia. Pelo menos não existem da forma que os apóstolos lá eram. Né? Você chamar hoje um missionário de apóstolo, não é o apóstolo lá da época do período bíblico. Ok? Bom, mas importante para nós aqui é a lembrança da inspiração, irmãos. É tão triste quando a gente olha para as Escrituras e pessoas olham e dizem: não sei se esse texto está correto, eu não sei se isso aqui realmente é o que Deus falou, eu não sei se aqui há um acerto. E há uma tendência nossa de fazer isso. E a gente precisa olhar para os primeiros discípulos e sermos lembrados de que eles não duvidaram por um segundo que toda a Escritura era inspirada por Deus. E se a gente tiver essa mesma percepção e fé, as Escrituras vão poder nos ajudar muito mais do que nos ajudam ainda hoje. O texto continua no versículo 21 dizendo assim, 21 e 22. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Bom, era necessário que o número dos apóstolos fosse completado. Já expliquei isso aqui, que 12 era um número importante para Israel, a simbologia de Israel, significava a plenitude da nação judaica, mas Pedro estabelece um critério para a seleção de quem substituiria Judas. Alguém que estivera com outros apóstolos durante todo o ministério terreno de Jesus.
alguém que estiver presente a todas as ações de Jesus, que fosse testemunha ocular daquilo que Jesus fez. Essa era uma outra característica dos apóstolos, outra razão porque não existem apóstolos hoje, a não ser que essa pessoa seja uma espécie de Highlander e viva há mais de 2000 anos. Caso contrário, ele não pode ser um apóstolo, porque ele precisava ser uma testemunha ocular. E talvez você pergunte, mas e Paulo? Paulo foi testemunha ocular? Não, mas Paulo explica isso. Paulo explica que ele aprendeu do próprio Senhor, que ele esteve com o Senhor que o ensinou essas coisas. E por isso que ele é chamado um apóstolo fora de tempo, um apóstolo diferente dos outros, né, que não estiveram ali o tempo todo do ministério terreno. É interessante, irmãos, o uso de um critério de escolha aqui. Eles não apenas queriam completar a vaga, mas eles queriam principalmente ter alguém que realizasse o trabalho que viria com a vaga. Não era uma questão de formalidade, precisa ter 12, põe mais um aí. Não, eles sabiam que esses 12 teriam toda uma missão, teriam todo um trabalho, teriam toda uma vida para desenvolver, e eles queriam alguém que preenchesse os critérios para que se somasse a eles. O verso 23 diz, então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, um monte de qualificações, né? José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Parece uma ironia aqui, né? Aquele que está cheio de qualificações é o que eu não escolhi, eu escolhi o Matias, né? Esse texto aqui, e eu até brincava com o Caio essa semana, né? Que eu estava procurando alguém para defender uma heresia que eu gostava, né? Que é a heresia, alguém que falasse a mesma coisa, né? De que essa passagem aqui é um erro, que eles não deviam ter escolhido ninguém, que Paulo era o 12º apóstolo. E eu, por muito tempo, eu lutei com essa interpretação, né? Até que eu entendi que Paulo se apresenta como um apóstolo à parte dos 12. Paulo fala dos apóstolos e dos 12 apóstolos e dele separadamente. Ele fala de mim e os 12, eu e os 12. Ele não se inclui nos 12. Então, é óbvio que essa passagem aqui foi fruto daquilo que acontece no versículo 14. A igreja está orando. E quando a igreja está orando, Deus então dá uma direção à igreja. Bom, o texto continua aqui dizendo, depois oraram, Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido, devido isso. Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 12 apóstolos. Alguns detalhes interessantes aqui. Primeiro, a indicação não veio de Pedro, especificamente, mas do grupo que estava reunido. É muito semelhante ao que a gente tem hoje na igreja. É a própria igreja que acaba elegendo e escolhendo os seus oficiais. 2 nomes foram indicados, José e Matias. E eles vão orar a Deus, para que Deus mostrasse quem é que Ele mesmo já tinha escolhido. Essa é a oração. A oração é, Senhor, nós temos esses 2 diante de nós, nós sabemos que o Senhor já escolheu um deles. Nos mostra quem é que o Senhor escolheu. Eles não estavam escolhendo, eles estavam em busca de descobrir a escolha que Deus tinha feito. Há muita diferença, irmãos. Uma coisa é quando eu escolho, outra coisa é quando eu busco descobrir o que Deus escolheu. São 2 coisas completamente diferentes. E aqui eles vão usar então um modelo do Antigo Testamento para fazer essa escolha, o tal do lançar sortes. Né? Você já deve ter lido diversas vezes. Funcionava mais ou menos assim, 2 pedras, provavelmente cada uma delas tinha o nome de um deles, ou uma identificação, marcando cada um dos 2 candidatos. Eles eram colocados numa espécie de vaso, as pedras eram mexidas e lançadas. E a pedra que saísse primeiro era a pedra escolhida. Era assim que funcionava esse lançar sortes. Você lembra que no início eu falei que a mensagem no primeiro capítulo de Atos faz uma transição do antigo para o novo? Então, não se anime com esse negócio aí de botar as pedrinhas no vaso, porque esse não é o nosso modelo. Eu conheci um casal na Bahia
que a moça me contou, a esposa, né, a mulher nesse casal, né, ela me contou que quando ela foi pedida em namoro, ela fez 10 papeizinhos escrito não e um papelzinho escrito sim. E ela mexeu aqueles papéis todos e orou dizendo: Senhor, o que eu pegar é tua vontade. E ela pegou o sim, né? E eu fiquei pensando assim, será que foi Deus mesmo? Ele é um ótimo marido, eles são um ótimo casal, não é um questionamento não, mas não é esse o nosso modelo, irmãos, não é esse. Talvez Deus tenha tido misericórdia dela e dado a ela a resposta, mas esse não é o nosso modelo, esse era o modelo do Antigo Testamento, que está sendo transicionado aqui, que está sendo feita uma transição para o novo, para o modelo da nova aliança, para o modelo da era da igreja, do tempo da igreja. Então é importante isso, irmãos. E se lançar sortes, está repleto de passagens no Antigo Testamento apresentando isso. Por exemplo, como é que as 12 tribos, as terras das 12 tribos foram distribuídas? Lançando sortes. Você lembra do pecado de Acã? Acã cometeu pecado e o povo todo estava sofrendo, ninguém descobria quem era. Como é que eles descobriram quem era? Lançando sortes. Você lembra que no dia da expiação, aquele um dia no ano em que o pecado do povo era expiado, 2 bodes eram trazidos ao sacerdote e lançavam-se sortes para que um fosse escolhido para o sacrifício e outro para carregar os pecados do povo para o deserto. Também era uma questão de lançar sortes. Você lembra da história de Jonas? Jonas está lá no navio em pecado e o navio todo está quase naufragando e eles então lançam sortes e a sorte cai sobre Jonas. E então eles descobrem quem era o responsável pela situação que estava acontecendo. Muito comum no Antigo Testamento e aqui é usado. Mas a partir da vinda do Espírito Santo, nunca mais o povo de Deus usou tal maneira de escolher. Por quê? Porque agora nós temos o Espírito Santo. Não mais eventualmente agindo no meio do povo, mas habitando em cada cristão. Hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo a partir da palavra de Deus. Essa é o nosso lançar sortes, ele foi substituído por algo muito melhor, muito maior, a presença do Espírito Santo nos guiando através da palavra. A escolha de presbíteros e diáconos, que vai acontecer no próprio Novo Testamento, no livro de Atos a gente vai ter os diáconos, lá depois Paulo falando sobre as qualificações dos presbíteros, não é mais sobre lançar sortes, é sobre ter uma lista de qualificações. É outro modelo de escolha, é uma outra forma. E aí então fica a pergunta que eu comecei a dizer, se Paulo não era um dos 12, né? Porque está sendo escolhido aqui. E novamente eu queria reafirmar que Paulo nunca se identificou como um dos 12. Ele fala sempre dos 12. Paulo reconhece Matias, porque ele fala dos 12. Então Paulo reconhece que Matias foi o apóstolo que substituiu Judas, mas ele fala de si mesmo como um apóstolo nascido fora do tempo. Então ele fala dos 12 de si mesmo de forma separada. Bom, nós já fizemos algumas aplicações aqui ao longo da mensagem, mas eu quero terminar a mensagem apresentando uma última aplicação. Essa aplicação é a seguinte: o equilíbrio para tomarmos decisões é uma das maiores necessidades da vida cristã. Se nós queremos tomar boas decisões, decisões acertadas, decisões que glorificam a Deus, nós precisamos de equilíbrio para tomar essas decisões. Você sabe a quantidade de decisões que você toma todos os dias? Todos os dias você toma inúmeras. A roupa que você vai usar, se você vai dormir mais 5 minutos ou vai levantar na hora que o despertador tocou, se você vai tomar café da manhã ou vai sair para o trabalho sem café. Você sabe as decisões sobre os horários da sua rotina, como é que ela vai acontecer. Algumas dessas decisões, irmãos, são quase automáticas. A gente não gasta muito tempo pensando nelas. Outras têm impactos muito mais profundos e duradouros. Elas acabam exigindo de nós um pouquinho mais de atenção. E às vezes a gente não percebe, ou pelo menos não dá muita atenção ao fato de que decisões podem mudar a nossa vida radicalmente. As decisões têm esse potencial de mudar radicalmente a nossa vida. Algumas têm o potencial de destruir anos de trabalho, anos de esforço,
pode destruir uma família, pode destruir uma carreira, pode destruir um ministério. Às vezes uma única decisão causa destruição, devastação ao nosso redor. Nenhuma decisão importante deve ser tomada de forma leviana, de forma rápida, de forma não pensada, sem atenção. E nesse texto, irmãos, a minha aplicação que eu queria fazer é que nós encontramos um modelo para tomada de decisões. Esse modelo tem, no mínimo, 5 elementos que eu queria expor bem rapidamente. O primeiro desses elementos é comunhão com Deus. O primeiro desses elementos é comunhão com Deus. Os versos 12 a 14, que nós vimos na semana passada, mostram que eles estavam orando continuamente, antes da necessidade, antes de precisar decidir, eles estavam orando. Não pela decisão, mas estavam orando ao Senhor. E o discurso de Pedro foi possivelmente construído por essa oração, a partir dessa oração. Comunhão, irmãos, é o que nós fazemos antes de precisar decidir. E é essa comunhão com Deus que nos deixa sensíveis às necessidades ao nosso redor. E prepara o nosso coração para a direção do Espírito Santo. Tomar decisões sem ter primeiramente um tempo de comunhão com Deus e de oração ao Senhor, possivelmente nos levará a conclusões erradas sobre a decisão. Tudo o que eles fazem aqui, olha que para nós parece um processo simples, mas não foi. Foi um processo de escolher um dos 12 homens que foram os pilares da igreja no seu nascedouro. Nós estamos falando, ainda que a gente não ouça sobre a história de Matias, nós estamos falando dos homens que iniciaram o que nós somos hoje, uma comunidade cristã. O trabalho desses homens era vital, era uma coisa muito séria a escolha desse homem. Mas eles não fizeram isso levianamente, eles não fizeram a partir do nada. Estavam andando na rua e tiveram uma ideia. Toda grande decisão, irmãos, está fundamentada na comunhão que nós temos com Deus. Se nós deixamos essa comunhão perder o seu valor, perder a sua importância, deixar de ser real em nossa vida, nós certamente vamos ter menos capacidade de decidir corretamente. Porque nós vamos passar a decidir segundo o nosso coração, que é enganoso, segundo as circunstâncias que nós conseguimos ver, segundo aquilo que é temporal, ao invés daquilo que é a vontade de Deus. Então, o primeiro elemento para a tomada de decisões é a comunhão com Deus. E é claro que eu estou falando aqui da tomada de decisões que sejam santas, que sejam para a glória de Deus. O segundo elemento é a submissão à palavra. Eles não escolhem um 12º apóstolo porque eles tinham vontade, não foi um capricho dos discípulos. A escolha do 12º apóstolo foi uma necessidade apresentada a partir das Escrituras, compreendida a partir das Escrituras. Eles só perceberam que havia necessidade da substituição porque Pedro interpretou esses textos bíblicos. Senão eles não perceberiam a necessidade. E muitas vezes essa é a nossa realidade, a gente está deixando de enxergar necessidades da nossa vida, enxergar pontos importantes, de decisões importantes em nossa vida, porque nós não estamos olhando para a palavra, estamos olhando só para as circunstâncias ao nosso redor. E as circunstâncias nos enganam, irmãos. Os nossos olhos só enxergam aquilo que é possível enxergar. Nenhum de nós aqui está enxergando lá fora. Nenhum de nós está enxergando outro lugar, nós estamos enxergando apenas o que os nossos olhos alcançam. E é muito ruim tomarmos decisões com tamanha limitação. É quando nós nos submetemos à palavra, que tudo é iluminado, que a circunstância é iluminada, nosso coração é iluminado, nossas motivações são iluminadas e a gente pode tomar decisões mais acertadas. Então, se nós queremos decidir de forma correta, saudável, santa, é preciso se submeter à autoridade das Escrituras. Então, em primeiro lugar, comunhão com Deus. Em segundo lugar, submissão à palavra. Em terceiro lugar, princípios claros. Muitas vezes, irmãos, nós nos fatigamos nas decisões. A gente precisa tomar decisão e a gente fica sobrecarregado. Você já se sentiu assim? Sobrecarregado porque você precisa tomar uma decisão importante. E como a gente quer se livrar daquela carga, daquele fardo,
a gente acaba agindo impulsivamente. Para que a gente evite isso, só tem uma forma, irmãos: aplicarmos aquelas decisões, ou aquela decisão, princípios claros, princípios da nossa fé. É a única forma, senão a gente vai se livrar da circunstância e tomar a decisão mais confortável. Porque o que nós sempre procuramos, irmãos, é que essa decisão seja confortável. Quem de nós gosta de tomar decisões desconfortáveis naturalmente? Não é fácil isso. As decisões, normalmente, a gente procura mais confortável. Vou dar um exemplo. Você vai sair daqui hoje da igreja e você está cansada, vai ter que acordar cedo amanhã. E aí você vai chegar na sua casa. Qual vai ser a escolha do que vocês vão comer na sua casa hoje? Não será aquilo que é mais fácil de fazer, mais rápido de fazer, ou que talvez já esteja até pronto do almoço? Por quê? Porque é o mais confortável diante de toda circunstância. Está errado isso? É claro que não. Claro que não. Nós seríamos tolos se nós estivéssemos buscando as decisões desconfortáveis. Né? Claro que não. Isso faz parte do nosso instinto de preservação. Porém, irmãos, quando a gente fala de espiritualidade, o desconforto é quase que uma roupa do cristão. E o cristão que não entende isso, que sua vida vai constantemente estar envolvida no cobertor do desconforto. Você já dormiu com aquele cobertor que pinica mais do que aquece? É mais ou menos esse o cobertor que o cristão usa todos os dias. Aquela camisa que você põe, que fica pinicando você o tempo todo, é essa roupa do cristão. A gente está sempre desconfortável, irmãos. E quando nós vamos tomar decisões, nós não podemos ignorar o fato de que às vezes as decisões são desconfortáveis. E para que a gente não fuja do desconforto, nós precisamos aplicar princípios claros. A minha escolha tem que estar dentro desses princípios. São como cercas que nos protegem de sairmos de onde nós precisamos estar, do caminho que nós precisamos estar. Então, estabeleça os princípios da sua fé, devem fazer parte de cada decisão que você toma, mesmo que ela se torne desconfortável. O Samuel foi esse final de semana, junto com alguns outros adolescentes da igreja, para o primeiro retiro dele, da vida dele. Samuel tem 12 anos. A mãe quase amarrou o carro atrás do ônibus para ir junto. Mas quando eu fui me despedir dele, eu falei, meu Deus, eu não tenho tempo para discursos longos, né? Vocês sabem que eu falo pouco, mas eu não tenho tempo para discursos longos. E o Samuel não vai me ouvir se eu falar um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Não é todo mundo que é como você, gentil, generoso, que me ouve por todo esse tempo. Algumas pessoas, o Samuel é mais impaciente. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para ele agora? E eu falei uma única coisa, eu falei, filho, cada decisão que você for tomar nesse retiro, você pensa o seguinte, não faça nada que você não pudesse contar para Jesus. Nada. Tudo que você fizer, você tem que poder se voltar e dizer, Jesus, olha o que eu fiz. Se você não puder contar, não faça. É mais ou menos essa a ideia dos princípios, irmãos. Quando você for tomar uma decisão, estejam claros sobre a mesa os teus princípios. E faça com que a sua decisão não os ofenda, não ataque esses princípios, mas esteja submisso a esses princípios. Porque esses princípios não são os princípios da igreja para você, são os princípios fundamentais da sua fé, do seu relacionamento com Cristo, e não da igreja, não da religião, mas do seu relacionamento com Cristo. Em quarto lugar, nunca esqueça que toda decisão acertada é tomada debaixo de oração. Deus é o Senhor, Ele guia tudo e todos para que o seu nome seja reconhecido como Deus em toda a terra. Ele sabe o que é melhor para nós. E vamos além ainda, Ele sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Você não sabe a necessidade que você tem agora. Algumas delas você não sabe. Você, quando ficar sabendo, Deus já sabia que você precisava daquilo. Se nós quisermos decidir de forma sábia, irmãos, nós precisamos orar sobre a decisão, buscando a vontade de Deus, porque muitas vezes o que nós fazemos é o contrário. Eu digo assim, Senhor, eu quero isso, me abençoa, aprova, ajuda aí que eu já quero isso, eu já decidi. Eu não estou orando pela decisão, eu estou orando pelo apoio de Deus a uma decisão que eu já tomei.
E são coisas diferentes. Orar pela decisão é buscar descobrir a vontade de Deus. Orar pelo apoio é convencer Deus de me apoiar naquilo que eu já decidi. Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Vem comigo. É mais ou menos isso que a gente diz. Vem comigo, Senhor. É isso que eu quero mesmo. Vamos lá, vamos em frente. Orarmos. Oração é um privilégio que nós temos. E se nós oramos buscando a vontade de Deus e não pedindo apoio para o que nós já decidimos, nós vamos tomar decisões mais acertadas. Em último lugar, buscar a direção de Deus. Parece meio óbvio isso, né? Mas nem sempre a gente faz isso. Nem sempre a gente está interessado na vontade de Deus, né? Tem alguns irmãozinhos aqui na igreja que usam uma frase mais ou menos assim: eu não vou orar sobre isso, vai que Deus fala o que eu não quero ouvir. Né? Então, a gente não está muito interessado na direção de Deus, a gente está interessado em que Deus apoie o que a gente quer fazer. E às vezes a gente faz isso, a gente já sabe a resposta. A gente vai orar, mas a gente já sabe a resposta. Outras vezes a gente não vai orar porque a gente não quer saber a resposta, a gente já quer que aquela nossa seja estabelecida. Mas, irmãos, nessa passagem, os discípulos decidiram lançando sortes. Já que esse não é mais o modelo que a igreja usa a partir daquele momento, a partir da vinda do Espírito Santo, como é que nós decidimos a vontade de Deus então? Como é que a gente vai discernir a vontade de Deus? Se a gente usar o modelo que a gente acabou de ver, nós vamos estar sensíveis para perceber a direção de Deus. E nós vamos perceber essa direção de Deus sempre em conformidade com a palavra de Deus e com o coração em paz de espírito. Olha como são elementos juntos importantes, irmãos. Nós vamos ter essa sensibilidade para perceber a vontade de Deus. Nós vamos ter, ao mesmo tempo, uma submissão dessa percepção, porque a gente pode perceber errado, uma submissão dessa percepção às Escrituras. E, por fim, paz em nosso espírito. Estou em paz, porque eu sei que isso não ofende a Deus. Eu posso contar isso para Jesus. Eu posso contar essa decisão para Jesus. Claro que Ele sabe de tudo, tá, irmãos? Eu estou apenas usando uma ilustração aqui daquilo que eu gostaria de contar, como um pai conta para o filho, um filho conta para o pai as coisas. Então, mais uma vez, só para a gente gravar isso: comunhão com Deus, submissão à palavra, princípios claros, oração e direção de Deus. São esses 5 elementos que uma decisão sábia, santa, vai ter. Essas decisões sábias e santas, irmãos, elas edificam nossa vida, ainda que elas nos coloquem em situações às vezes desconfortáveis. Mas esse desconforto é por algum tempo, porque depois nós nos adaptamos e nós entendemos. Porque no fim, mesmo a decisão desconfortável, quando ela é sábia e santa, ela vai glorificar o nosso Deus. E quando Deus é glorificado em nossas decisões, significa que essas decisões foram acertadas. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que a cada decisão da nossa vida, a gente possa fazer isso com o coração em paz e para a glória do nosso Deus. Senhor, nós te louvamos por Tua palavra, te louvamos pelo que nós aprendemos a partir dela, te louvamos por Tua vontade e pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, nos ajude a discernir entre o que é a Tua vontade e o que é a vontade do nosso coração, o que é o desejo do nosso coração, para que as nossas decisões edifiquem a nós e as pessoas à nossa volta e glorifiquem ao Senhor acima de todas as coisas. Que a cada decisão, Pai, nós possamos aplicar os princípios da nossa fé e agirmos como nós somos, Teus filhos que Te amam e Te obedecem, para a glória do Teu nome, Deus. Amém. Amém.